Olá, mais uma vez nós estamos entrando na tua casa, com a tua permissão, com o programa Palavra de Fé. Como é de costume, nós vamos fazer uma reflexão na Palavra de Deus que está no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 13 a 16. Assim diz a Palavra de Deus. E traziam-lhe crianças para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-as nos seus braços, e impondo-lhes as mãos, as abençoou. Nós vamos fazer agora uma oração pedindo para que Deus nos dê graça. Então, se for possível, feche os teus olhos. Deus amado e Deus bendito, nós reconhecemos a nossa total dependência do Senhor. Assim, ó Pai amado, como uma criança é totalmente dependente de Ti, nós somos também totalmente dependentes. E pedimos, ó Pai amado, a Tua graça, o Teu favor, que nós não merecemos, mas é realmente pelo Teu amor, pela Tua misericórdia que nós Te pedimos e clamamos. E também, ó Deus, pedimos que o Teu Espírito Santo esteja acalentando, acalmando, retirando todo sono, todo cansaço, toda ansiedade, todo medo, todo nervosismo, Senhor, agora dessa pessoa que está me ouvindo nesse momento, que ela possa estar focada em Ti, que nada, absolutamente nada, possa impedir que o Teu Santo Espírito possa falar e ministrar ao coração dessa pessoa. Que realmente o Senhor seja glorificado através dessa palavra. É o que nós Te pedimos e desde já agradecemos em o nome de Jesus. Amém e amém. Que palavra legal, né? Palavra interessante essa palavra aqui. É interessante que aqui em Marcos é o único evangelho que diz que Jesus se indignou. Olha só, não é fácil Jesus se indignar. É que ele ficou irritado, aqui ele ficou realmente brabo. Por quê? Porque os pais queriam levar as crianças até Jesus para que Jesus pudesse tocá-las e abençoá-las. E a palavra bênção, né, no hebraico significa liberar para prosperar. Então, toda vez que alguém diz, eu te abençoo, está dizendo assim, estou te liberando para prosperar. Era um costume muito antigo que, com o tempo, foi se perdendo. Os filhos chegavam para os pais ou para os avós, para as pessoas mais velhas, né, que tinham uma certa autoridade sobre eles e pediam bênção vô, bênção vó, bênção pai, bênção mãe, bênção tio. Ou seja, estavam pedindo para que Deus os liberasse para abençoar, para prosperar. Então, já é uma tradição antiga e os pais, nesse momento, estavam querendo levar os filhos, as crianças, até Jesus. Só que Jesus estava diante de uma grande multidão e os discípulos, achando que estavam fazendo a coisa certa, não queriam deixar que as crianças chegassem até Jesus. Então, essa era a cena, essa era a situação. E aqui o Senhor vai nos ensinar algo muito tremendo sobre a questão da fé. O que é fé, pastor? Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, né? É a firme convicção dos fatos que não se veem. Ou seja, eu não vejo, mas eu espero. Pastor, eu acho que eu já vi esse conceito, mas com outro nome. Isso não é visão? Olha, para a neurociência, o nome, o conceito é visão, ou seja, você não tem, mas você já crê, você confia que aquilo já é teu, você forma uma imagem na tua mente, só que para a Bíblia Sagrada isso se chama fé. Então, pastor, visão é igual a fé? Sim, visão é igual a fé. Você forma uma visão do futuro e você já no teu coração, ou seja, na tua mente, você crê que aquilo vai acontecer, aquilo já aconteceu. Mas em relação à palavra de Deus, nós temos a fé baseado na palavra. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Ou seja, tudo que a Bíblia Sagrada ela nos assegura, ou seja, está escrito na sua palavra, isso
nós temos a convicção, a certeza que isso vai acontecer. Por exemplo, você tem alguém que está na igreja e de repente teu marido, tua esposa, teus filhos não estão na igreja e você crê que essa pessoa pode voltar para a igreja ou podem vir para a igreja. Então você tem fé e a palavra de Deus diz em Atos capítulo 16, versículo 31, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, tu e a tua família. Então há uma promessa de salvação para todos aqueles que fazem parte da tua família. Você tem que apenas crer, confiar na palavra de Deus e se apossar dessa palavra. Então isso é fé. É algo interessante que diz que quando nós perdemos dinheiro, nós perdemos alguma coisa. Se nós perdemos emprego, perdemos algo de valor. Se nós perdemos família, nós perdemos grande coisa. Mas se nós perdermos a fé, nós perdemos tudo. Então a fé é aquilo que existe de maior valor, ou seja, a fé é a maior perda que o indivíduo pode ter. Sabe que eu entendo que nós passamos pela vida muitos percalços, perdas, traumas, traições, morte, luto, né? Então nós passamos por grandes dificuldades. A grande questão não é se eu vou passar, a grande questão é quando eu passar, como eu vou estar preparado para passar por essas dificuldades, por esses problemas. Então as pessoas, e a Bíblia diz que tanto boas quanto más, todas elas passam pelas mesmas situações. A grande questão é se eu tenho fé em Cristo Jesus, ou seja, se eu creio que Ele está comigo, ou seja, o nome dele é Ebenezer, ou seja, é o Deus que está conosco, é o Deus que está sempre conosco, ou seja, é o Deus que tem nos ajudado sempre, ou seja, Ele vai nos ajudar. Então, se eu creio em Jesus, como Deus Emanuel, o Deus conosco, Ele vai sempre estar disposto a nos ajudar, nos apoiar. Ele vai suprir todas as nossas reais e legítimas necessidades. Então é um Deus que provê, é um Deus que sustenta, é um Deus que cuida da gente, é um Deus que nos protege, é um Deus presente. Então quando eu creio em Cristo dessa forma, eu posso verdadeiramente descansar nele. Assim a palavra de Deus também diz em Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E em outra passagem, outro versículo também diz, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu somente com os meus olhos olharei e verei a recompensa dos ímpios. Então nós temos uma proteção que vem do Senhor. Isso requer fé. Então é isso que eu quero falar para você hoje. Você precisa ter fé. Mas que tipo de fé? Quais as características de fé que Jesus estava agora colocando? E aqui ele trouxe uma experiência das crianças, uma fé parecida com criança. Pastor, então é uma fé infantil? Não, é uma fé genuína, é uma fé pura, uma fé sincera, uma fé totalmente dependente do Senhor. Porque assim como uma criança depende dos pais, assim também nós precisamos depender do Senhor, do Deus Pai Todo-Poderoso. Assim como uma criança ela é sincera diante do Senhor, diante do Pai, nós também devemos ser sinceros, ou seja, sem máscara, né? Nós devemos sincera, nós temos que ser sinceros diante do Senhor, totalmente transparente, francos com o Senhor, e assim deve ser a nossa fé. A fé genuína, uma fé pura, essa fé que o Senhor Ele requer de nós. Quando nós passamos por situações difíceis, algumas vezes e algumas pessoas acabam não sabendo administrar essas situações. E aí elas acabam querendo sair da dor de uma forma rápida e como não encontram algum meio, respostas, elas acabam encontrando subterfúgio para fugir através das drogas, através do álcool, através do cigarro, através dos prazeres, através da pornografia, ou seja, elas usam qualquer coisa que possa pelo menos aliviar sua dor. Então essas pessoas, elas estão na verdade numa prisão e elas não sabem o que fazer.
E nós queremos hoje falar que há uma saída. Sim, há uma saída. E essa saída tem o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Essa saída é o Deus vivo, todo-poderoso, que não só pode, mas Ele quer atuar na tua vida, mas desde que você, primeiro, dê permissão. Segundo, creia e confie nele, confie na sua palavra, na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Quando você faz isso, Deus ele vai realmente te ajudar. Então, como resolver essas questões difíceis que aparecem diante de nós e que são grandes desafios? Eu não gosto de dizer a palavra problema, mas sim desafios, porque problema parece algo ruim e algo que não tem solução. Desafio por mais que não seja tão bom, mas automaticamente nós cremos que há uma solução. É uma palavra com princípio positivo, então automaticamente eu creio que desafio, sim, nós somos todos os dias desafiados. Desafiado a quê? A resolver problemas. Desafiado a quê? A crescer, porque quanto mais nós crescemos, mais nós estamos aptos a resolver problemas. E as pessoas que resolvem problemas, elas têm uma inteligência emocional muito grande, elas têm um equilíbrio e essas pessoas também crescem. Essas pessoas são olhadas porque elas são valorizadas. Se você quer ser valorizado, cresça em equilíbrio. Equilíbrio físico, equilíbrio emocional e principalmente equilíbrio espiritual, que é a base de todas as coisas. Então, como, pastor, eu vou resolver essas questões? Primeiramente, eu tenho que voltar ao princípio, voltar à palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Em primeiro lugar, os pais eles estavam levando os filhos para Jesus, para que Jesus os tocasse. Eu pergunto, quando você está com um problema, para onde você vai? A quem você recorre? Você recorre aos teus amigos? Pastor, não posso recorrer aos amigos? Pode e deve, mas nem sempre eles vão poder trazer solução. Você vai recorrer aos teus pais naturais? É bom? É claro que é, mas nem sempre também eles vão ter resposta. Então, tudo que é humano, eles têm limites, limitações. E muitas vezes você recorre primeiro àquelas questões humanas. E por último e por fim você recorre a Deus. Será que você não está fazendo o caminho inverso? Primeiro você não deveria consultar, recorrer, buscar a face do Senhor e buscar que Ele te tocasse, buscar a presença dEle para encontrar sabedoria, uma decisão que realmente venha dos céus, que você possa estar assim ouvindo a voz do Senhor. Quem sabe você não está falhando nesse sentido. Segundo, o que eu vejo aqui, que Jesus ficou profundamente indignado. Por quê? Porque Jesus queria estar perto das crianças. Na verdade, todas as pessoas marginalizadas, discriminadas, né? Nós verificamos que eram aquelas pessoas que Jesus tinha prazer em estar. Muitas pessoas não queriam estar perto de um cobrador de impostos, um publicano, por exemplo, mas Jesus tinha prazer em estar. Por quê? Porque eles ouviam a voz de Jesus. Muitas pessoas não queriam nem chegar perto ou que tocasse uma prostituta, mas Jesus, ele era diferente, ele era luz, sal, verdadeiramente um homem que é Deus, que fazia diferença na sua geração. Então, as prostitutas, os publicanos, ou seja, cobradores de impostos, essas pessoas marginalizadas, os pobres, os pescadores, os soldados, aquelas pessoas que realmente eram discriminadas, essas pessoas Jesus queria e procurava estar perto, estar próximo. Talvez você pense, mas pastor, será que Jesus se preocupa comigo? Porque as pessoas não se preocupam, as pessoas não querem nem me ouvir, nem chegar perto de mim. Com certeza absoluta eu quero te dizer que o Senhor, Ele está com seus ouvidos atentos e as suas mãos estendidas para te ajudar. Basta apenas você procurar, basta apenas você clamar. Se você clamar por socorro, por ajuda, eu tenho certeza absoluta que o Senhor vai te ajudar. O que eu aprendo também é que realmente essas crianças, elas precisavam da presença de Jesus. Será que hoje nós não precisamos da presença de Deus? Olha, eu posso te dizer com toda certeza, nós carecemos da presença de Deus, porque a presença de Deus em nós, a Bíblia chama isso de Shekinah no Antigo Testamento. Significa a glória de Deus, a presença de Deus, e a presença de Deus nos torna pessoas melhores.
A presença de Deus nos torna pessoas mais equilibradas. A presença de Deus, ou seja, quando Ele enche com o seu Espírito, nos enche com o fruto do Espírito. Então nós precisamos muito da presença de Deus. O que eu aprendo? Que nenhuma pessoa vai entrar no reino de Deus se não receber a Jesus como uma criança, ou seja, não de uma forma infantil, mas uma forma genuinamente pura, uma forma totalmente dependente, de uma forma humilde. Então, se eu não for humilde, se eu não for dependente, se eu não for sincero, ou seja, eu não posso ser hipócrita achando que eu sou alguma coisa. Na verdade, a Bíblia diz que a minha justiça é como um trapo de imundícia. Então, eu tenho que compreender e entender que eu, sem Deus, eu não sou nada. Eu preciso e dependo completamente, totalmente da presença de Deus. O que eu aprendo? Que Jesus, Ele valorizou e muito as crianças. Então, Jesus valoriza os pequeninos. E pequeninos são todas aquelas pessoas que realmente são desprezadas pelas pessoas, pela sociedade. E olha só o que diz em Mateus capítulo 18, versículo 3. E disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como criança, de modo algum entrareis no reino do céu. O que é então se converter? Converter é mudar de direção, converter é mudar de um sentido, ou seja, você está indo para um caminho errado, um caminho de perdição, um caminho de fracasso, e você ir agora para um caminho de sucesso, um caminho de prosperidade, um caminho de luz, um caminho de salvação. E a palavra salvação no grego é soter, que significa cura, ou seja, você vai ser curado do teu corpo, curado da tua alma e curado do teu espírito. Caminhando com o Senhor, você vai receber cura completa. A palavra de Deus diz em João 10:10, a primeira parte diz assim: o ladrão, que é o diabo, veio para roubar, matar e destruir. Ou seja, esse é o propósito do diabo. Mas eu, Jesus, vim para que tenham vida e a vida em abundância. Pastor, o que significa vida em abundância? É uma vida plena, é uma vida completa, é uma vida cheia de alegria, cheia de felicidade, cheia de satisfação. Pastor, então significa que se eu aceitar Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, eu não vou ter mais problema na vida? Não, não estou dizendo isso. João 16:33 diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. O que significa? Que por mais aflições que a gente tem uma segurança que o Senhor está conosco, e se o Senhor está conosco, eu posso ter até pequenas derrotas, ter batalhas, mas a guerra já foi vencida. Então lá no final é vitória, e eu tenho que realmente perseverar, eu tenho que ter disciplina, eu tenho que manter a luta, manter a vigilância como um bom soldado, mas a vitória já está garantida. Na verdade, a vitória foi garantida na cruz do Calvário. Isso é fé, é olhar com os olhos do Senhor todas as adversidades, não como uma crise, não como uma dificuldade, mas uma grande oportunidade de eu sair uma pessoa melhor, de eu sair uma pessoa mais madura. E é isso que a adversidade, as lutas provocam, maturidade. Outra coisa que eu aprendo também, e aqui diz a palavra em Mateus capítulo 18, versículo 1-6, diz assim: naquela mesma hora chegaram os discípulos aos pés de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino do céu? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança, tal como esta, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha, ou seja, um moinho de água, e se submergisse na profundeza. Então nós precisamos ser humildes. Então o que eu preciso fazer? Eu tenho que voltar a ser como uma criança, ter uma fé com característica de uma criança. Essa fé de característica de criança é o quê? É uma fé simples, é uma fé que não pede explicações, é uma fé extremamente
pura, é uma fé que acredita na palavra do Pai, ou seja, ele não discute, o Pai falou, está falado. É uma fé que o Pai ensina e quando ele ensina, eu creio, eu acredito. É uma fé totalmente dependente do Pai, é uma fé sincera, é uma fé alegre, é uma fé que não tem vaidade, não tem orgulho e não se preocupa com aparência. Simples em tudo. Porque uma criança tem essas características. E essa fé que o Senhor quer que eu, que você, que nós venhamos a ter. Então, quando nós somos pequenos, sempre nós andamos perto do Pai. Porque perto do Pai nós sentimos protegidos, cuidados. E é isso que nós precisamos também. Só que quando a gente cresce, ou seja, a gente vira jovem, depois adulto, a gente tem uma tendência de querer se afastar do Pai. E muitas vezes a gente se afasta do Pai, e aí a gente tem problemas, a gente enfrenta necessidades. Precisamos voltar para perto, para próximo do Pai. É isso que o Senhor está dizendo. Tenha uma fé como criança, ou seja, seja totalmente dependente do Pai. Fica mais perto do Pai. Olhando assim, eu lembro de uma história. Era um pai, tinha 2 filhos, e os 2 filhos eram praticamente da mesma idade. E os 2 filhos eram com características diferentes. Um filho era muito apegado ao pai, ele queria sempre estar perto do pai e procurava de todas as formas estar junto do pai. O outro já era mais distante, o outro ele tinha outros objetivos e foi se afastando. E depois de um certo tempo notou-se uma diferença, aquele que estava perto do pai recebia mais carinho, aquele que estava mais perto do pai recebia afago, recebia amor, recebia atenção, recebia tempo de qualidade do pai. O outro, por sua vez, não recebia tudo. Aí ele reclamou, mas pai, eu sou teu filho, tu não me ama? Eu te amo, meu filho. Mas por que você não demonstra amor como você demonstra com meu irmão? É muito simples, esse teu irmão escolheu estar perto de mim. Se você escolher e permanecer perto de mim, você vai receber as bênçãos, você vai receber meu carinho, você vai receber minha atenção. Então, o que eu quero falar hoje, escolha, decida estar mais perto do Pai, mais perto de Deus. Amém? Então, nós precisamos não ser infantil, mas ser ou ter uma fé simples. E a Bíblia diz que nós devemos ser simples como uma pomba e prudente como uma serpente. Então, a principal característica da criança ela é a humildade. A criança, então, não tem vergonha, não tem preconceito. Assim nós devemos ter. Chegar diante do Pai sem vergonha, sem preconceito. Crer e confiar que o Pai vai fazer o melhor para nós. Quando nós entendemos isso, fica mais fácil. A vida fica mais fácil. Aí nós vamos ter a vida nova que o Senhor deseja nos dar. Eu gosto muito da oração de São Francisco, eu acho que essa oração, ela expressa bem também esse momento que nós estamos vivendo. Nós devemos pedir para Deus a serenidade, ou seja, tranquilidade, para aceitar as coisas que eu não posso mudar, coragem para mudar aquilo que eu preciso mudar e sabedoria para eu poder distinguir, diferenciar uma coisa da outra, porque tem situações que eu não vou poder mudar, eu vou precisar de ter serenidade. Tem coisas que eu vou ter que sair da zona de conforto e ir para a zona de confronto, para a luta, para a guerra. Eu vou ter que fazer ação, mas para eu agir e para eu ser mais do que vencedor, eu preciso de coragem. E eu vou ter que saber diferenciar esses momentos, que eu posso mudar e os que eu não posso mudar. Aí eu preciso de sabedoria. E a verdadeira sabedoria, ela vem quando nós tememos a Deus. Pastor, o que é temer a Deus? É ter medo de Deus? Não. Temor de Deus, temer a Deus, significa ter reverência, respeito de Deus. É aborrecer o mal, aborrecer tudo aquilo que o Senhor aborrece. Então a fé, ela não ignora a realidade, mas ela acredita que a palavra de Deus, ela é mais poderosa que a realidade. Ou seja, ela vê, mas sabe que aquilo que está vendo pode ser mudado por uma sentença, por um decreto, pela palavra de Deus. Deus tem poder de fazer o impossível, pois nosso Deus é o Deus do impossível. Então, pastor, me explica, muito fácil.
Vamos supor que você esteja doente, você está passando por uma situação, você está acamado. Você não vai ignorar, dizer que não existe a doença. Isso seria maluquice, tolice da tua parte. Mas se você compreender que Deus é maior que a tua doença, ou seja, Ele pode restaurar o teu corpo, pode curar o teu corpo, ou pode dar pelo menos um alívio para o teu corpo, você vai começar a profetizar e determinar, porque a palavra de Deus diz em Isaías 53 que Ele já levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Isso é bíblico, então nós podemos pegar essa palavra e se apossar e determinar em nossa vida, porque já está escrito. Então Deus, Ele tem o interesse em nos curar. Pastor, que mais? Eu posso falar se porventura alguém da minha casa ainda não serve a Cristo, não está junto, caminhando na mesma fé. Atos capítulo 16, versículo 31 diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E assim por diante, são mais de 8.000 promessas. Eu posso pegar essas promessas e começar a profetizar, e começar a determinar na minha vida, até que essas promessas se tornem incontestável, uma realidade incontestável, uma verdade na minha vida. Isso é uma mudança de mente, uma mudança de mentalidade, uma mudança de crença. Quando eu começo a fazer isso e compreendo que as minhas ações, elas estão baseadas naquilo que eu acredito. Eu costumo dizer lá na igreja, qual é a parte da Bíblia que funciona? É aquela que eu acredito. Se eu não acreditar que Deus pode me curar, como é que Deus vai me curar? Eu posso até acreditar que Deus vai curar os outros, até posso orar para a cura dos outros e Deus realizar esse milagre. Agora, se eu não acreditar, não vai resolver, eu não vou ser curado. Mas se eu crer que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário serve para a cura do meu corpo também, físico, ou da minha alma, isso vai funcionar para mim. Então, a parte da Bíblia que funciona é aquela que realmente eu acredito, aquilo que eu tenho fé. Se eu não acreditar, não vai acontecer. Então eu tenho que entender que Deus não desiste de mim, Deus não desiste de você, amém? Deus não desiste de você, é isso que eu tenho que entender. Então duvidar é não ter fé, é crer nas mentiras de Satanás, isso é duvidar. Assim como a fé constrói, a dúvida destrói. Então, nós não podemos emprestar nossos ouvidos ao diabo. Não podemos emprestar nossos ouvidos ao diabo. E a fé, ela possui 2 elementos básicos. Primeiro, crer no coração. Segundo, confessar com a boca. Romanos 10, 10. E a fé, então, ela deve descansar em Deus e não em nossa capacidade. Amém? Descansa em Deus, creia que Deus está no controle e não é um chavão gospel, evangélico, Deus está no controle. Não, realmente Deus está no controle. Então o nosso maior pecado é a incredulidade. Confia, tenha uma fé parecida, semelhante a uma fé de criança. Eu quero fazer uma oração por você agora, nesse momento. Querido Deus e amado Pai, essa pessoa, Pai amado, que está assistindo essa programação, ela precisa ser mudada, ter a sua mente transformada em uma mente de Cristo, sentir como tu sente, pensar como tu pensa, para poder agir como tu agia. Faça essa mudança na mente dessa pessoa e injeta nela fé, injeta nela essa força poderosa que venha dos céus e muda por completo a sua existência e a sua história pelo poder do nome de Jesus. Que Deus te abençoe em o nome de Jesus. Amém.